Então, começando, né, mano? O que que acontece com a vida das pessoas? O que que as pessoas fazem, né? Qual que é a linha natural, né, de acontecimento da vida? É o que? A gente nasce, daí a gente vai pra escola, a gente fica vivendo o estilo de vida, que é o estilo de vida dos nossos pais. Esse tópico é muito importante porque ele reflete basicamente as tuas decisões e as coisas que você quer fazer na sua vida. Então, tudo que sucede à tua vida, grande parte dela, ela é pelo modo como você sempre viveu. Então precisa existir uma virada de chave muito grande entre o que você foi e quem você quer se tornar. E a única pessoa que vai decidir isso é você, né? Daí depois vem a pressão do vestibular, a galera fica lá doida, pensando o que que eu vou fazer da minha vida, não sei o que que eu vou fazer nutrição, vou fazer não sei o que lá. Faz faculdade, depois que faz faculdade, arruma um emprego, normalmente CLT, que a pessoa vai pegar, ela vai ganhar ali no máximo R$ 3.500 por mês, no máximo. Vai trabalhar pra caramba e vai falar, vai ficar se perguntando, será que a vida é isso mesmo pro resto da vida, né? Então, assim, eu não quero falar muito sobre mim, mas eu não tinha como falar sobre trajetória de carreira sem falar sobre a minha história. Porque eu vou falar aqui sobre diversas estruturas de negócio, de forma superficial, claro, que vocês podem apostar, que vocês podem ganhar. Mas aqui eu queria falar um pouco primeiro sobre como foi a minha trajetória e como ela foi. Ela fez uma volta muito grande, né? Então a maioria das pessoas faz isso, né, que é o tradicional. E o que aconteceu comigo, né? Nasci, né? Daí vamos começar falando dos meus pais. Os meus pais, eles sempre foram muito jovens. Então, assim, tem muita gente que fala, ah, Lia, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. Mas eu tive o apoio dos meus pais, só que eu não tô falando financeiramente. Eu tive um apoio muito grande de incentivo. Financeiramente foi praticamente zero. Cara, eu dei muito problema na escola, tá? Eu dei muito problema na escola, eu repeti de ano. Eu fui mandada pra fora da sala já 3 vezes na mesma semana. Gente, eu dei trabalho pro meu pai. Eu rasgava a prova pra não ver que eu tirei zero. Eu era assim, na escola eu era péssima, por quê? Porque aquele modelo ó, eu era essa vibe aqui, assim, ó. Aquele modelo, cara, de estrutura de ensino, ele nunca fez sentido. Não era uma coisa que eu me identificava, não era uma coisa. Eu saracoteava pela sala inteira. Andava pela sala inteira, eu queria conversar, eu sempre fui extremamente falante. Eu queria fazer teatro nessa época, era o que eu achava que eu ia fazer. Eu era uma pessoa meio poeta, assim, postava as coisas. Beleza. Eu acabei a escola, eu não queria fazer faculdade. Eu não queria, eu não tinha interesse por nada. E então eu fui viajar sozinha. Essa foi a decisão que eu tomei. Eu fiz 18 anos, acabou a escola, eu falei, cara, eu quero viajar. E aí eu conheci a Worldpackers. E detalhe, nesse momento, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu não trabalhava com marketing, eu tava justamente numa situação de, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sou uma maior de idade desempregada. Só que eu sabia fazer uma coisa. Eu sabia fazer artesanato. E aí, cara, eu simplesmente virei a pessoa que foi vender arte na praia. E sim, mano, eu fui. Tanto que o meu perfil no Instagram na época era esse aqui, ó. Tipo, artista independente, viajante packer. Eu tinha uma Interra Arts na época, que foi minha primeira empresa de artesanato. Olha que da hora. E foi muito gostoso, cara. Eu fazia, tipo, essas porra aqui, assim, tá ligado? Ai, pode falar palavrão, desculpa, Samuel. Pode sim, pô, não tem problema não. Eu fazia essas coisas aqui, assim, ó. E aí, isso aqui eu tinha 18 anos, né? Daí, beleza. Então, assim, enquanto as pessoas estavam fazendo faculdade, quando elas estavam fazendo faculdade, tipo, aí pensa, elas acabaram de sair da escola, elas já se enfiaram em outra coisa que elas nem tinham certeza que era aquilo. Então, enquanto as pessoas estavam fazendo faculdade, eu estava viajando, né? E eu percorri por volta de 7 estados do Brasil e 3 países na Europa.
vendendo a minha arte e fazendo voluntariado na Worldpackers Brasil. Não sei se todo mundo sabe o que é a Worldpackers, não sei se todo mundo conhece o que é a Worldpackers, mas a Worldpackers ela é uma plataforma hoje que possibilita que pessoas viajem sem pagar R$ 1 com acomodação. Por quê? Porque você vai pagar em troca de trabalho. Recepção, mídias, limpeza, manutenção, pintura na parede. Já vi gente fazer voluntariado de barman, cozinha. Tem coisa pra caramba, tá? E é como se fosse um projeto de intercâmbio que você pode fazer dentro do Brasil, tá? Beleza. Então, peguei, fui vender minha arte na praia, comecei a conhecer gente pra caramba e comecei a criar conteúdo de viagem. Esse daqui foi meu primeiro voluntariado, ó, que da hora, ó. Esse aqui foi lá em Ubatuba, ó. O primeiro voluntariado, ele é sempre o mais inesquecível. É praticamente sempre o melhor. Porque você tá naquele lugar e você fica tipo, cara, não acredito que isso tá acontecendo. Imagina uma pessoa diferente de cada país dentro de um lugar. E aí tu tem experiências ali dentro que você nunca teria se você não tivesse tomado essa decisão de conhecer as pessoas, né? Então, daí eu fui para Europa, tal. Comecei a fazer conteúdo para Worldpackers, né? Comecei a criar conteúdo de viagem e tal, e aí o meu perfil foi crescendo. E aí eu dei uma cansada, entendeu? Eu dei uma cansada, mas eu conheci o primeiro nômade digital da minha vida. Eu tava, inclusive, num outro hostel, acho que foi no Rio de Janeiro, alguma coisa do gênero. E aí eu vi uma pessoa que tava lá e ela tava trabalhando no computador, cara. Ela tava trabalhando no computador. E aí eu cheguei e falei assim: o que você tá fazendo? Era um moço, ele tava com um MacBook, assim, com uma câmera do lado. Eu falei: o que você tá fazendo? Aí ele: tô trabalhando. Aí eu falei: nossa, que da hora. Aí ele: eu viajo e eu passo um mês em cada cidade, cada país diferente. E naquele dia eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Só que assim, eu era uma pirralha que tava vendendo arte na praia. E aí eu tentei entrar no CLT porque eu queria comprar um computador. Eu falei, cara, a primeira coisa é que eu preciso de um computador, não tenho como fazer as coisas sem computador. E aí eu tentei entrar no CLT, cara. E aí eu entrei na Wizard. Eu entrei na Wizard, comecei a trabalhar na Wizard. Sabe quanto tempo eu durei no CLT? Um mês. Cara, hoje eu me sinto um pouco mal porque basicamente eu só fiz o cara pagar imposto, só que eu não tava feliz. Tipo, trabalhando CLT era muito pouco e eu trabalhava muito. 8 horas trabalhando, pagando um salário mínimo. Eu com 18 anos, sem formação. Porra, no comercial tava bom demais, se você parar pra pensar. Uma pessoa que não teve formação, saiu lá da escola para foi vender arte na praia, e se você olha num sentido conservador, faz sentido, né? Beleza. Só que aí, dentro do comercial, eu vi que o comercial deles ainda era uma coisa muito tradicional. Por quê? Porque nessa época a gente já tinha tráfego pago, já tinha gestão de anúncios, só que eles queriam que eu distribuísse panfleto nas escolas, tá ligado? E aquilo não entrava na minha cabeça, não fazia sentido nenhum. E aí sim eu entrei na faculdade. Aí sim eu entrei na faculdade, iniciei minha carreira na área de marketing, ganhando R$ 1.500 por mês, né? Então, eu entrei na faculdade, iniciei minha carreira na área de marketing ganhando R$ 1.500 por mês. E eu gosto muito dessa foto aqui, ó, dessas duas fotos, porque tem mais ou menos 2 anos de diferença entre elas no mesmo lugar. A foto da esquerda sou eu num hostel fazendo arte, né? Aqui eu tava fazendo um filtro dos sonhos na época. E isso daqui sou eu, né? Tipo, quase 2 anos depois, já com o meu MacBook ali na mão, né? Que era o computador que eu queria. Eu não queria qualquer um. Eu não queria um computador da Dell, eu queria esse. E aí, em 2 anos, teve mais ou menos isso. Não era muito, né? Mas eu tava, pô, super feliz, né? E aí, em março de 2023, aconteceu, cara, uma coisa muito, muito, muito louca. Porque eu tava em Ilhabela,
E a agência que eu trabalhava faliu, né? Essa que eu ganhava R$ 1.500, ela faliu. Simplesmente eles falaram assim: ah, não tem mais o que a gente fazer. Faliu. E aí me pagaram lá o último. Eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer agora? Porque eu já tava com voluntariado para ir pro Rio de Janeiro e eu tinha uns R$ 300 no bolso. E aí eu falei assim, cara, se não der certo, vou voltar para casa. Eu não tenho nada a perder. Então eu cheguei no Rio de Janeiro, cara, com R$ 300 no bolso e um voluntariado. Olha lá. E aí eu virei gerente do marketing desse hostel que eu fui. Em 2 meses de voluntariado, só para vocês entenderem. Eu fui fazendo voluntariados de marketing dentro dos hostels, até que eu fiquei tão boa, pelo menos foi a percepção que eu tive, que eu fui contratada como gerente. E aí eu já liderava uma galera. E essa daqui é a foto deu, tipo, 2 meses depois de ter chegado no Rio, só com 300 contos, um sonho. Só que aí, cara, o que que aconteceu? Essa época foi uma época muito difícil, porque eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Eu era gerente desse hostel, que era em Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu era social media dentro de uma outra agência de São Paulo. Eu tinha já meus 2 clientes livres de social media. Ou seja, já estava ganhando ok. Só que eram rendas, tipo, de vários lugares diferentes. Eu não tinha perspectiva de empresa. E aí eu fazia ainda faculdade de marketing e dividia o quarto com 8 pessoas no hostel, cara. Então, durante 6 meses, eu fiquei dividindo o quarto com 8 pessoas no hostel. E, cara, eu me lembro, essa foto aqui pra mim hoje, cara, eu olho e eu falo, meu Deus do céu, eu não acredito que isso aconteceu. Porque eu tinha um escritório dentro do quarto com 8 pessoas. A galera ficava louca. Só que eu precisava de um lugar para estudar. Eu precisava de um lugar que tivesse silêncio. E, porra, era um hostel, imagina. Não sei se teve alguém que já ficou em hostel aqui. O Murilo, eu sei que já foi comigo lá em São Paulo, no de casa. Só que em hostel você não tem paz, porque é toda hora alguém vindo falar contigo. E eu só queria um lugar silencioso para poder estudar. Então, essa foto, ela é tipo da mesinha que eu arrumei lá. Cara, nem podia levar a mesa pro quarto, eu meti o louco. Eu preciso estudar, preciso arrumar um jeito. E aí, aqui é até uma foto minha na época. Eu tava andando de skate dentro do quarto esse dia. Rio de Janeiro, mau calor, a galera andava pelada pra lá e pra cá. Aí era assim, você tá vendo? Era um quarto pequenininho e tinha 4 beliches, né? Eram 4 beliches, 8 pessoas. É aquela coisa, liga ar-condicionado, desliga a bagunça de todo mundo e não sei o quê. Passou um tempo, eu aluguei um apartamento em Copacabana. Eu fiquei 6 meses naquele hostel comendo pão que o diabo amassou. E eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso dormir melhor. Eu já tava fazendo academia. E aí eu fundei a World Outside, que hoje é a minha empresa de é uma agência de marketing focada em negócios turísticos, tá? Então a gente foca em hotelaria, agência de viagem. Só que nesse meio tempo eu também fiz, né? Aqui a World Outside, essa é a logo da empresa, e eu fiz várias parcerias com a Ortobon, com a Havaianas, com a Corona, até com a Worldpackers. A Worldpackers chegou um momento que eu fazia tanto conteúdo para eles que eles bancaram no ano retrasado para mim uma viagem. Eu fui para Florianópolis, na saída do Rio, fui para Florianópolis, fui para Curitiba para fazer ativação de marca com a Havaiana, sabe? Olha aqui que bacana. Ó. Esse evento aqui foi da Ortobon, que foi na Barra da Tijuca. Daí teve em Floripa, da Havaianas, da Corona, que eu fiz, acho que foi em Curitiba. E aí depois, em outubro do ano passado, eu, né, falei assim, foquei um ano aqui nas coisas e larguei o apartamento, né? E agora, na semana que vem, tô indo para Buenos Aires para começar uma volta pela América do Sul. O que que eu quero focar nisso daqui, tá, gente? Essa daqui foi a minha história. Essa daqui foi a minha história. E a única coisa que eu quero que vocês olhem é que eu só consegui chegar onde eu tô hoje, tá? Que é uma pessoa que conseguiu abrir uma empresa, faz ativação de marca com várias coisas e viaja para onde quer, porque um dia
eu decidi sair. Eu decidi sair. Eu decidi meter as caras. E aí, qual que é a conclusão que eu chego aqui, tá? Que o mundo, ele vai te perguntar quem você é. E se você não souber responder, ele mesmo vai dizer. E aí a gente vem aqui e a gente pensa muito numa estrutura hoje que a gente tem de vida, que é onde as pessoas encaixam a vida delas no tempo que resta do trabalho. Sendo que o ideal é a gente fazer o quê? A gente encaixar o trabalho no estilo de vida que eu quero. Então, alguém escreveu alguma coisa aqui, eu vi uma mensaginha, não vi o que foi. Deixa eu ver. Ah, sumiu. Ah, só Pode apontei o que falar, você falou só. pode me interromper, falem comigo, por favor, eu odeio falar sozinho. Foi sobre aquela frase que você colocou. O Baguette fala bastante, não sei se vocês conhecem o Henrique Baguette, mas ele fala bastante Hum, sobre crie ou será criado, né? E fez muito sentido com o que você falou agora. uhum. E é o que tá acontecendo muito, cara. A galera sai da escola, ai, vai fazer vestibular, vai fazer Enem, você tem que passar. E a galera, o que acontece? Eles obrigam as pessoas a decidir o que eles querem fazer pro resto da vida quando você é idiota. Não é hora de. Assim, é minha opinião, tá? Não é com 17 anos, com 18 anos, não é a hora de você decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida. É hora de você se conhecer. É hora de você descobrir quem você é e não o que você quer fazer, percebe? E aí a gente chega nessa conclusão de que a gente tem que encaixar o trabalho no que eu quero. Então, hoje em dia, gente, o que é o nômade digital, né? Se a gente fala por cima, tem gente que não conhece o termo. Eu acho que quem tá aqui pode conhecer. Algumas pessoas sim, outras mais ou menos. Mas o que é nomadismo digital? Atribuído a profissionais que basicamente usam o mundo como escritório, sem trabalho fixo. Trabalha online e ganha dinheiro pela internet. Se a gente olha assim, gente, eu não tô vendo as mensagenzinhas, tá? Pode falar se quiser. Então, qualquer um que trabalha assim já pode ser um nômade digital. Isso é básico, tá? Então, principais profissões que você pode se tornar um nômade digital, nível prestador de serviço, 1 milhão de coisas que você pode fazer. Desenvolvedor de software, né, que é TI, design, analista de dados, analista de projetos, trabalhar em área comercial, ser web design, né, que é fazedor de site, produtor de conteúdo, consultor, escritor, tradutor, aulas online, fotografia e vídeo, profissional de recursos humanos. Então tem um monte de coisa que você pode fazer e que você pode prestar serviço. Então, aí a questão é, o que eu sei fazer ou o que eu posso me desenvolver? E quando eu comecei, eu me lembro, cara, eu me lembro como se fosse ontem. Deu lá na casa da minha mãe procurando como ser um nômade digital. Profissões para ser nômade digital. E todo mundo me empurrava um leque de possibilidades. E aí, qual que foi a questão? Eu me deparei com um leque de possibilidades tão grande que eu não sabia por qual caminho seguir. E essa pode ser a orientação mais importante de hoje. Na hora que você escolher um caminho, você escolhe e vai nele até o final. Porque a maioria das pessoas não conseguem ter sucesso em nenhuma das áreas porque elas ficam migrando. Ah, eu vou tentar ser web design. Daí eu vou vender um site, mas não gostei muito. Agora eu vou virar produtor de conteúdo, porque estão falando que é melhor. Ah, não, agora eu quero dar aula de inglês. Mas eu nem sei inglês, então eu vou aprender inglês. Primeiro eu vou aprender inglês para depois ensinar. Ah, não, mas agora eu quero empreender. Ah, não gostei de empreender, vou voltar a ser freelancer. Percebe? Então, assim, vocês podem achar que o maior erro é não saber nada disso. Mas esse não é o maior erro. O maior erro é você começar a estudar uma coisa e aí você vai lá e muda. E aí, gente, o que acontece, tá? Aqui a gente tem.
tipos de viajantes. Então, por exemplo, aqui, beleza, Lígia, é isso daqui. Então, quer dizer que se eu for qualquer uma dessas coisas, eu vou conseguir viajar para todo e qualquer lugar do mundo? Não. Não é bem assim. Por quê? Porque talvez você não ganhe o suficiente, talvez você não. Bora lá, vocês estão vendo a tela? Estou. Sim. Fechou. Então vamos lá, gente. Então, a gente tem uma escala de crescimento contínuo, tá? Eu me lembro a primeira vez que eu vi essa escala aqui, que não foi nem curso, não foi nem criador de conteúdo, não foi nada. Isso aqui foi um livro que eu comprei, cara. Na época que eu queria começar a viajar, e eu não sabia por onde começar e o que era importante, já tinha muita gente que falava sobre isso, só que não eram tantas pessoas quanto tem hoje. Hoje em dia já tem muita gente viajando, os conteúdos eles estão de muito fácil acesso. Mas na época eu comprei um e-book, cara. E era um e-book de um homem muito mais velho. Era Diego alguma coisa. E ele vendia um e-book lá na Hotmart. Aí eu virei amiga dele. Nossa, eu abria call com ele, conversava. E ele foi para tudo quanto é lugar do mundo. E ele tinha um livro chamado Liberdade Nômade. E aí eu li o livro falando, caraca, que legal, tô me identificando super. E ele falava justamente o quê? Sobre essas 3 escadas do nomadismo, né? Que tem o mochileiro, o nômade e o que a gente chama ali de nômade digital, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre esses tópicos, tá? Mas antes, a gente vai falar dos principais gastos de uma viagem e como que a gente consegue entender aonde que o dinheiro ele está posicionado e onde que ele não está. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, eu só vou viajar se eu for rico, eu só vou viajar quando eu tiver uma empresa que fatura tantos mil reais, quando eu tiver não sei o quê, quando meu inglês for perfeito. E aí a gente consegue ver que hoje é possível você começar a viajar sem você ter nada. E aí você construir isso no caminho, que foi exatamente o que eu fiz. Talvez se eu tivesse lá atrás ficado na minha casa, entendeu? Sem ter viajado, eu nunca ia ter conhecido o nome digital. Eu nunca ia ter conversado com ele. Eu nunca ia ver que esse mundo realmente é real. Então, aqui a gente tem uma escala, tá? Eu dividi ela em transporte, acomodação e alimentação, para vocês entenderem que quanto mais barato, na maioria das vezes, maior é a tua imersão cultural. O que eu tô falando com imersão cultural? Eu tô querendo dizer que é basicamente o fato de você conhecer pessoas novas. Porque isso conta muito na riqueza da viagem. Então aqui a gente tem, por exemplo, o mais caro e o que é o que vai se ter menos imersão cultural. Táxi, né? Você tá ali, táxi e Uber, né? Táxi e Uber você não tem nenhuma imersão cultural, né? Tem um custo mais elevado, você não tem imersão cultural. Ah, mas eu quero viajar de Uber. Tá bom. Se é o teu estilo de viagem, beleza. Transporte público. Gente, metrô. Olha quanto gente você pode conhecer no metrô. Em São Paulo, em Buenos Aires, na França. Você vai ficar andando de táxi toda vez, de Uber, toda vez. É mais barato e tem mais imersão cultural. Daí aqui a gente vai entrar numa área perigosa. Que é o quê? BlaBlaCar. Extremamente barato. Imersão cultural gigantesca. Esses dias eu peguei um. Cara, eu já fui de BlaBlaCar. Eu já fui de BlaBlaCar de São Paulo até Florianópolis. Foi a coisa mais. Foi muita doideira, cara. Tinha gente de tudo quanto é tipo no carro. Foi meio infernal, eu admito. Nunca mais faço. E Mas tem como a que é? tal da Como que é esse carona aqui. BlaBlaCar? É tipo várias pessoas no mesmo carro? Você nunca ouviu falar de BlaBlaCar? Pior que não, Cara, não conheço. Cara, BlaBlaCar. eu tô rindo alto aqui, cara. Eu já fiz muito BlaBlaCar. O Tem meme anos já que eu vem vou. pronto, mano, com ela. É muito massa. Ai, ai. Eu, Mano, eu não tenho coragem, não.
Mano, eu fui de Eu sou muito BlaBlaCar de São fresca. Paulo até Floripa. É assim, o BlaBlaCar, o que que ele é, né? Ele é como se fosse um aplicativo da Uber que você faz viagens que são de cidade para cidade, né? Daí tu entra lá, por exemplo, BlaBlaCar, baixei o aplicativo e eu quero ir, sei lá, de São Paulo a Floripa nesse dia. E aí vai aparecer lá várias pessoas que estão indo de São Paulo a Floripa nesse dia. Cabe até 4 pessoas no carro. É isso. E aí tá Que lá. doideira. Quem é o motorista, né? Tem o perfil do motorista, avaliação do motorista. E tem o perfil dos viajantes que vão no carro. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma carona daqui para São Paulo, que vai de São Paulo para Floripa, que vai dirigindo uma mulher, daí vai estar lá todas as informações sobre a mulher e sobre as pessoas que vão com ela. Entendeu? Daí você vai. Olia, Quem que tá falando aqui no chat? é o Mike. É Lia seu nome, né? É. Ah, tá. No chat não sou eu, não. No chat é o Diogo. O Diogo falou assim: geralmente tem um gay, uma garota de programa, um bissexual e um maluco, né? É isso É, mesmo. inclusão total. Mesmo jogo, mas essa vibe mesmo, mas essa vibe. Depende muito da rota que você faz. Tipo assim, se você faz umas rotas, sei lá, Ribeirão Preto Franca, que é 1 hora de cada lugar, vai um povo normal, tanto que tem lugares que nem se falam. Essa viagem que eu fiz de São Paulo pra Floripa, as histórias mais doidas. Era uma mulher caminhoneira dirigindo. Do lado dela tinha um senhor que tava que ele tava indo porque a filha dele tava doente, que não sei o que lá, cheio de história triste. Atrás tinha uma velha, assim, baiana, sabe? Ela era baiana mesmo, tipo, da Bahia, cheio de penduricalho. E uma jovem mística que tava indo conhecer uma pessoa que ela conheceu no TikTok. Meu Deus do Ah, céu. que rolê aleatório, literalmente. Doideira, né? Tu imagina, tipo, Olia, Floripa. Vou te falar. Olia. Aqui, cara, eu nunca tinha tido uma clareza sobre isso que você falou aí. Tipo, quanto mais barato, é claro, né? Mas, assim, não é totalmente o que for mais barato vai ter uma imersão cultural tão grande, mas faz muito sentido. Uhum. Porque, por exemplo, um exemplo disso, e aí eu já vi muito o cara fazendo, eu não tinha clareza de que isso funcionava, é aquele Eliezer, aquele canal Finda, né? Aquele cara Eu vou antigaço. explanar uma coisa aqui pra vocês. Vou explanar uma coisa, Uhum. tá? E aí, Samuel, tu corta essa parte. Então, e aí, a gente tem o que mais, gente? A carona no dedo, mano. Que é a maior loucura. Eu nunca fiz isso. Só que eu já tive um namorado que fazia, mano. E hoje ele é um dos maiores influenciadores de viagem que eu conheço. Não vou falar quem é. Não é o Eliane. Mas eu tive um namorado que ele fazia isso, mano. Ele ia viajando sozinho de carona no dedo, pedindo carona na beira da estrada, acampando em posto de gasolina. É muita loucura, cara. Muita loucura, entendeu? Tipo assim, eu Ah, eu faria. É um tipo de rolê que eu Pegar faria. carona assim só funciona pros homens. Pra gente não dá certo, não. Tem isso, tá, Bia? Não vou falar que é mentira, não. Não vou falar que é mentira, não. Mas eu acho que pros homens também é perigoso hoje em dia. Mas enfim. Mas aqui, qual que é o ponto que eu quero chegar com vocês, tá? É que dá pra fazer? Dá. Então, dinheiro é uma ferramenta que a gente tem. Porque tem vários jeitos de você viajar. Hoje eu viajo de avião. Só que se eu, Só que se eu quisesse para Argentina e eu não tivesse dinheiro, eu iria de ônibus. Inclusive, até parava em Floripa, ficava lá e depois ia de lá. Então vamos lá. E aí a gente tem, gente, acomodação. A gente tem exatamente a mesma questão na questão da acomodação. Então, assim, o rolê mais caro que você puder imaginar. Resort. Extremamente caro. Vamos supor, uma vez eu fui para Porto de Galinhas e eu fiquei no resort. Só que o resort é totalmente fora da cidade, da cultura do Nordeste. Tu fica lá no resort. Tu só fica lá. Na piscina de lá, no jogo de lá, no não sei o que de lá. Imersão cultural zero, porque tu fica na tua bolha. Hotel, mesma coisa. Hotel, mesma coisa. Tu paga caro, vai ficar isolado. Airbnb, um pouco menos caro hoje em dia, tá? Hoje em dia, gente, Nômade digital é 100% Airbnb, tá?
Se eu quero ir para um lugar, eu vou lá, eu coloco lá o filtro do quanto que eu quero gastar por mês. Hoje em dia, a minha régua de gasto mensal é 2.300 em acomodação. Conheço gente que gasta muito mais, 3.000, 4.000 reais de acomodação. A minha régua é 2.300. Eu entro lá no Airbnb, coloco 2.300, nível América do Sul. Vai me mostrar todos os lugares da América do Sul que eu consigo pagar isso. Daí eu vou para onde está barato. Hoje em dia, na Tailândia, você vai pagar 1.500 reais assim, num Airbnb muito bom. Para quem não sabe o que é Airbnb, é basicamente um apartamentinho que você pega lá. Ou você pode alugar um quarto dentro da casa de uma pessoa também, tá? Pelo Airbnb. Hostel, gente. Hostel extremamente legal. Por quê? Você vai conhecer gente do mundo todo, gente. Do mundo inteiro. Se tu não conhece uma pessoa, sei lá, da República Tcheca, tu vai conhecer. Porque em hostel tem gente do mundo todo. Só que é um pouco menos confortável, por quê? Porque é quarto compartilhado. Mas para quem tá começando a viajar, é hostel. Para quem não tem nada de dinheiro, voluntariado em hostel. Você vai ficar 3, 4 meses lá no lugar. A Bia tem uma pousada, né, Bia? A Bia tem uma pousada, com o pai dela É ali a em minha, Niterói. não, é meu pai. Do meu pai, É eu só sua, ajudo. é só, Eu só. só vai ser minha quando ele falecer. Ela só faz o marketing, só, né? Então, assim, hostel, vocês pegarem, aplicarem para fazer voluntariado ou viajar mesmo pagando em hostel. Alguém aqui já ouviu falar em Couchsurfing? Eu nunca ouvi falar nisso, não. Já ouvi falar, Couchsurfing, mas não sei. Já ouvi esse nome, mas não faço Couchsurfing, ideia do que é. Couchsurfing é a carona da acomodação. Gente, Couchsurfing, a tradução é tipo. É que não é essa a tradução, mas é tipo, durma no meu sofá. É tipo É a um, pessoa que vai tá tipo, junto da pessoa que tá alugando o lugar? é um aplicativo que tem anfitriões que querem receber pessoas de diferentes lugares do mundo dentro da tua casa. Tipo assim, ela simplesmente quer receber uma pessoa de graça. Porque pra ela, a troca cultural é importante. E ela quer fazer isso sem sair da casa dela. Rapaz, isso aí não dá medo, não? Eu fiquei com medo só de ouvir. Então, é Olha, eu já tipo, só fiz. pra ver se eu entendi, é tipo a pessoa alugar um quarto que tá vazio na casa dela pra alguém vir de fora? Ela não vai alugar, porque é de graça. De A pessoa não vai graça? pagar, a pessoa Caramba. não paga R$ 1 pra ficar na casa dos outros. Então, assim, gente, o dia que se acontecer alguma coisa, se daqui a um tempo vocês estiverem passando perrengue em alguma viagem, entra no Couchsurfing e começa a pedir ajuda, que é lá que você vai encontrar. Se acontecer qualquer coisa, se estiverem num país esquisito, eu tô assustando o pessoal aí, mas é no Couchsurfing que tu vai encontrar ajuda. E eu tive uma experiência com Couchsurfing, tá? Eu passei um perrengue muito grande na Europa, eu fiquei sem dinheiro lá. Eu ia dormir na rua. Eu tava lá no BK, tá ligado? E aí eu falei assim, eu e um ex-namorado meu que foi lá, né, comigo, e a gente falou, mano, o que que a gente ia fazer, velho? Por que que a gente passou um perrengue? A gente até tinha grana, só que o cartão não tava passando no Airbnb. A gente teve que sair meio que correndo de um lugar lá que a gente não gostou, que deu um problema. E aí a gente teve que entrar no Couchsurfing, cara. Era inverno na Europa. A gente pegou, era uma mulher francesa, ela estava no interior da França, numa cidade chamada Coulommiers. Ela falou assim: vem pra cá. A gente chegou à noite na casa de uma mulher desconhecida, mano. E ficou na casa dela. E no final das contas, eu ganhei muita experiência. Só que não é o tipo de coisa que é o meu estilo. Só que tem gente que viaja só de carona e só de couchsurfing. Mais uma vez, qual que é o ponto aqui, galera? O ponto aqui é lembrar que existem diversas formas de fazer as coisas. Tá bom, não quero viajar de carona, não quero ficar em couchsurfing, porque pra mim isso é extremo demais, não precisa. Vai de ônibus e fica em hostel. Vai de ônibus e fica em Airbnb. Qual é a régua que você gosta?
Qual é o seu estilo de viagem? Isso que é importante você entender, tá? Mais uma vez, alimentação. Vou dar uma acelerada aqui, tá, pessoal? Mais uma vez, alimentação. Restaurante top. Tu acha que tu vai ficar viajando? Aí essa que é a mentalidade do que as pessoas têm. As pessoas acham que vão ficar andando de táxi, ficando em hotel resort e comendo em restaurante top todo dia. Sendo que não é assim. Restaurante normal, mais ou menos imersão cultural. Restaurante local e comida de rua. O que eu tô falando aqui pra vocês? Qual que é a régua do nômade digital? É ele pegar e ele ficar no meio disso. Porque ele não vai. A não ser que seja milionário, mas nem milionário faz isso porque ele vai querer pegar o resto do dinheiro dele e investir. As pessoas mais inteligentes financeiramente não gastam com coisas que elas não precisam. Então ela vai pegar, ela vai fazer o quê? Ela vai andar de ônibus e de avião ali, e de metrô, né? Avião é uma pessoa, vamos supor que ela mude a cada 3 meses de cidade. Ela vai ficar no Airbnb ou no hostel aqui e ela vai ir num restaurante local todo dia e fazer mercado. E vai cozinhar ali. Porque no Airbnb normalmente tem cozinha. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Pode falar, pode falar. É isso que eu quero que vocês entendam, que a régua, ela é a média. O estilo de vida é a média. Hoje em dia, se a gente pega uma pessoa que mora em São Paulo, ela tem um custo de vida que ela basicamente pode viver nessa régua média em qualquer lugar do mundo. E quando a gente fala de viver em qualquer lugar do mundo, a gente não está falando de viver de férias, a gente está falando que o seu estilo de vida vai ser aquele. Eu não Então, sei como é quanto que que. levanta a mão aqui, não sei se eu posso falar uma coisa rapidinho. Pode falar, fica à vontade, Diogo, pode falar. Então, eu queria saber das suas experiências, assim, eu penso muito em custo de oportunidade, né? O que você Uhum. deixou de fazer para fazer outra coisa, que foi melhor, que foi maior, que foi mais fascinante, que, assim, a experiência em si já. O que eu deixei de fazer para fazer outra coisa? É que você está falando, por exemplo, Uhum. você parou com um lugar que tinha uma acomodação muito melhor, mas tinha uma experiência mais legal naquele lugar que valia Tá, mais a pena você pagar aquilo do que, entendeu? tá. Um exemplo bom é a questão do hostel. Para quem tá, por exemplo, viajando sozinho, o que assusta muito logo de cara é o você ficar sozinho. Isso assusta. Então, o maior medo das pessoas ao viajar sozinha é isso, é ficar sozinha. E aí as pessoas pensam, ah, mas que graça tem? Eu vou estar numa cidade linda e eu vou estar sozinho, comendo em restaurante sozinho. Então, quando você tá em hostel, hoje em dia eu fico em hostel só por isso. Por quê? Porque eu vou chegar num lugar sozinho e vou conhecer várias pessoas ali. E eu vou fazer conexões tão profundas que a gente vai fazer coisa junto. Em hostel, pessoal, quando vocês chegam, eu faço um desafio para vocês. Eu vou colocar um desafio para vocês. Fica 20 minutos num hostel sem conversar com ninguém. Não acontece. Sabe por que eu vou te falar? Porque, primeiro, todo mundo em hostel tá viajando sozinho. Você pode colocar aí 85% das pessoas estão viajando sozinho. 85% das pessoas estão abertas a conhecer outras pessoas, assim como você. E é por isso que se abre um âmbito de conexões. Porque não é como se você fosse num bar em São Paulo, da Faria Lima, que tá todo mundo com seu grupinho, tu vai ficar sozinho. É um lugar onde as pessoas estão buscando a mesma coisa que você. Então, hoje em dia, dependendo do meu momento de vida, eu deixaria de ficar no Airbnb para ficar no hostel. Entendeu? É mais ou menos uma coisa assim que eu trocaria pela outra, que é um Entendi. pouco Mas menos eu queria confortável. saber, tipo, algumas coisas pontuais que você já fez, por exemplo, algumas experiências que você foi em algum lugar. Por que que eu tô te perguntando, né? E principalmente, assim, Uhum, direcionar em tal país, tal cidade, eu fiz tal coisa. Porque eu quero tá, fazer isso, entendeu? Então, eu vou ficar tá, 1 ano fora do Brasil só vivendo experiências. tá. O melhor lugar para você fazer ficar em hostel é na Europa, tá? Gosto muito. A própria Paris, tá? Tem muita opção de voluntariado. O que eu indicaria, tá? Que foi o que eu fiz. Pegar e sempre pegar as capitais ali, tá? Então, Europa, por exemplo, tenta fugir um pouco do interior, a não ser que você queira, né?
Então, assim, primeiro tem que listar os teus objetivos principais. Porque os meus objetivos principais, eu não tinha muitos. Eu ia fazendo o que dava na telha porque eu não sabia o que eu queria. Agora, se você pega, por exemplo, eu vou fazer uma volta pela Europa. O que que eu quero com essa viagem? O que que eu quero desenvolver em mim? Ah, eu quero conhecer gente? Então é hostel. Ah, não, eu quero empreender. Eu não quero. Então você fica no Airbnb e de final de semana você vai no hostel. Entende? Então, da minha experiência, o que eu fiz na Europa foi isso. Eu fui, eu ainda não trabalhava com marketing, eu não trabalhava com nada, aliás. Eu tinha minhas artes lá, eu fiquei em hostel e no meu tempo livre eu, tipo, fazia freela em café francês. Umas coisas assim. Não pode, tá, gente? Não pode. É legal. Você, como turista, não pode trabalhar. Mas você chega lá nos bares portugueses, eles. Você ganha lá 50 euros num dia, 70 euros num dia, trabalhando. Entendeu? Então, eu conheci a gente pra caramba. E essa foi uma experiência muito boa. Você rodar as capitais. Você vai lá, Lisboa, Paris, Amsterdã, por exemplo. Uma parada assim? Peraí. Oi? Ai, caralho. Entendeu? Você pega as capitais e vai e faz esse rolê. É muito legal. Beleza? E aí, gente, a gente vai falar agora sobre um tópico que foi justamente o que eu pensei muito. Oi? Que são os três pilares da liberdade, cara. Porque a gente falou aqui de nomadismo, a gente falou do que eu fiz, a gente falou do estilo de vida tradicional. Só que conforme a gente vai caminhando nessas estruturas de viagem, de trabalho, vocês vão vendo que parece que quando uma régua sobe, a outra baixa. Então a gente tem três pilares da liberdade que eu gosto muito, né? Que é a geográfica, trabalhar da onde você quiser, a financeira, ganhar quanto você quiser, e a de tempo, que é trabalhar na hora que você quiser. E aí, o que acontece muito, tá? A gente tem aqui o CLT presencial. E aí, se a gente calcular, 85% dos brasileiros, eles estão nessa modalidade aqui, gente. Que é um salário Eu de sou até CLT. CSLT, Bia. Uhum. Eu trabalho em Mas farmácia. daqui a pouco você sai dessa vida aí, Bia. Graças a Deus. Por isso que eu escolhi esse Entendeu? curso. Cola comigo que você passa de ano, Bia. Cola comigo que você passa de ano. 85% dos brasileiros, galera, é isso aqui, ó. O salário até 3.500. E aí vocês estão vendo aqui, ó, as barrinhas das liberdades? Cara, nenhuma. Dá nem pra Nenhuma. respirar direito. Nem financeira, nem de tempo. E aí a gente começa a caminhar um pouco. Que é o quê? O freela iniciante, cara. Que é a pessoa que ela vai conseguir ali, entendeu? Ser um prestador de serviço remoto. Ela vai ter uma modalidade PJ, que foi o que aconteceu comigo no começo. Eu trabalhava com uma agência que me pagava ali 1.500, tinha mais uns clientinhos, dava ali uns 2.500, 3.000. Só que aí o que aconteceu? Eu tinha liberdade geográfica, eu tinha liberdade de tempo, né? Porque como é freelancer, eu trabalho a hora que eu quero. Só que eu ainda não tinha a liberdade financeira. Então, ou seja, eu podia viajar, só que eu podia viajar mais ou menos. Você tá vendo que tá aqui no 7? Porque não é todo país que eu posso ir ganhando isso. Eu tinha tempo, só que eu não tinha liberdade financeira. E aí depois, a gente começa e vem. E aí o que aconteceu comigo? Foi justamente o que aconteceu comigo. Eu era CLT, daí eu virei freelancer, estava insatisfeita. Só que como eu era freelancer, eu falei assim, cara, então eu quero ganhar mais dinheiro, eu vou pegar mais trabalho. E aí o que que acontece? Você tem liberdade geográfica, você tem liberdade financeira, só que aí você não tem tempo para fazer nada, cara. E aí eu me peguei numa situação que eu tava num hostel, as pessoas indo pra cachoeira e eu tendo que entregar projeto. Porque senão meu nome ia ficar sujo ali na plataforma de freelancer. E era a única coisa que eu tinha pra fazer. Então aí o que eu quero que vocês entendam? Que dessas três aqui,
a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. E aí a gente tem que escolher o que a gente vai abrir mão. E aí eu finalmente entendi qual que era a virada do jogo, cara. Que é você ser empreendedor. A única forma de você conseguir ter os 3 pilares sem abrir mão de nada é ser empreendedor. Por quê? Porque você não tem limite de ganho. Se você tiver um modelo de negócio que você não precisa ir presencial, hoje em dia existem milhares de modelos de negócio. Você vai ter liberdade geográfica, você vai ter liberdade financeira. Por que você vai ter liberdade financeira? Porque existe escalabilidade. Você pode vender um tipo de serviço e mandar outra pessoa fazer por menos. Isso se chama delegação, que é o que você não podia fazer aqui, ó. Aqui você não pode delegar. Aqui você pode. Essa é a diferença de você ser um PJ contratado, que é um freelancer sênior, você pegar um CLTzão na gringa. Você consegue pegar um CLTzão na gringa que ele vai te pagar 10 mil reais. Entra no LinkedIn, faz um perfil lá, entendeu? Em inglês e começa a aplicar as coisas, cara. Você consegue, só que aí você não vai ter tempo. Isso daqui, gente, é o rolê que funciona. Só que nem eu falei pra vocês lá atrás, demora pra caramba. Demora muito. E aí você aqui tem a sensação de que você não vai abrir mão de tanta coisa. Aqui eu coloquei que a liberdade de tempo, ela é máxima. E de fato é. Você trabalha a hora que você quiser. Só que você tá tanto na ganância de aumentar a sua empresa que, tipo, você vai trabalhar mais do que você, principalmente no começo. Então, gente, a ideia é o quê? É você entender qual vai ser o teu modelo de negócio para você começar. Li, eu não quero, eu inicialmente quero ganhar menos. Tá bom, começa ganhando menos. Não, Li, eu tô tranquilo, vou trabalhar ali em horário de CLT de qualquer lugar do mundo, é isso que eu quero. Ou não, eu quero empreender, mas aí a gente volta ao que a gente falou lá no começo. Escolhe um caminho e vai nele já sabendo do que você vai estar abrindo mão. Porque a gente praticamente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. E aí, gente, aqui depois eu coloquei para vocês, tá? Aqui tem melhores tipos de negócios para você empreender, caso a galera, tipo, que já tenha se identificado aí, não, eu quero empreender, eu quero abrir uma empresa. Gente, e-commerce segmentado dá muito bom. Venda de consultoria digital. Serviço de inteligência artificial, cara, você aprende aí no YouTube. Começa a revender, sabe? E aí você delega futuramente. Produção de conteúdo, gestão de redes sociais, marketing de afiliado, tráfego pago. Tem 1 milhão de outros que vocês podem explorar também para vocês conseguirem desenvolver. E aí, cara, tem aqui um tópico muito bacana que é observar se a sua formação já não existe possibilidade de atuação no digital. Porque tem uma galera que já é formada e aí eles ficam tipo, será que eu preciso, tipo, mudar de carreira? Sendo que às vezes você não precisa. Esse dia eu tava tomando café da manhã com uma amiga minha que é advogada. Ela falou assim, Li, eu vou abrir uma empresa só de registro de marca. Porque ela faz de qualquer lugar do mundo. E os ganhos são ilimitados. Psicólogo. Psicólogo, gente. Você divulga teu serviço, cobra ali R$ 150 a hora, você consegue fazer de qualquer lugar do mundo, você consegue atender paciente de qualquer lugar do mundo. Se você fala várias línguas, então você consegue atender pacientes de fora ganhando em dólar. Nutricionista consegue vender plano nutricional para várias pessoas. Personal consegue vender treino de acompanhamento. Dependendo do médico, hoje em dia eu já vi médico fazendo consulta online na Doctoralia. A minha endocrinologista é online, gente, pelo amor de Deus. Paga R$ 500 pra mulher. Ou você pode, por exemplo, trabalhar com marketing para a sua atuação, para aquilo que você se formou. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que se formou em direito, só que ela não gostou de atuar na área e ela abriu uma agência de marketing focado em advogados. Imagina você chegar para um advogado, você quer que eu cuide da sua rede social? Eu falo a sua língua porque eu também sou formado. Nossa, o advogado se quebra todo.
tá? Então aqui, por que que empreender, gente, na verdade é mais difícil? Eu acho que todo mundo já sabe. Só que você tem que ter uma gama de habilidades diferentes e simultâneas e uma inteligência emocional que, por exemplo, você não vai precisar ter nessas modalidades aqui, ó. Em qualquer uma dessas modalidades aqui, acabou seu horário, você vai descansar. Na maioria das vezes. Empreendedorismo não. Tua cabeça fica o dia inteiro pensando porque não tem hora de trabalhar. Então você tem que aprender a vender o teu serviço, a administrar o teu serviço, tu tem que ter total compreensão do que você entrega, tu tem que gerar resultado pro teu cliente, tá? Porque não basta tu só vender. Tu tem que ajudar o teu cliente a ganhar dinheiro também. Tu tem que botar dinheiro no seu bolso e no do seu cliente, dependendo do tipo de coisa que você vai vender. Tu tem que entender o básico de contabilidade, o básico de gestão empresarial, o básico de liderança. Tu tem que entender muito sobre pessoas. Então, é uma gama de habilidades que você vai demorar para desenvolver, mas que no final das contas, você sabe que o preço que você paga tem retorno. No final das contas, o que você ganha é isso, tá? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é quando eu fico com medo, quando eu vou viajar, ou quando eu tô passando por um desafio muito grande, é que eu só preciso chegar no próximo destino uma vez. Às vezes a gente tá pensando assim, ah, é porque eu vou viajar o mundo e eu vou largar tudo. Não, tu não tá largando tudo. Você está indo passar um mês em tal lugar. Depois, é depois. Então você só precisa chegar no seu próximo destino uma vez. E aí depois você se preocupa com o resto. Gente, eu acho que é isso. Boa! Até arrepiou, hein? Excelente. Aí sim. Sala de palmas. É isso. Espero que Ô, Lia, tenha cara, muito bom. aberto a cabeça aí de vocês um pouquinho. Já deu vontade de vender tudo aqui e viajar. Não, mas muito Não, legal. Eu não sei quanto tempo que a gente tem nessa chamada aqui, ah, porque acho que vai terminar daqui a pouquinho, né? Eu queria agora falar da minha perspectiva sobre esse conteúdo seu, muito bom. A sua didática é muito boa, né? Você conseguiu passar de uma forma aí que não ficou congelado a partir somente da sua visão. Eu mesmo me identifiquei muito com o que você está falando aí e consegui me imaginar, né, nas coisas que você está falando. Então, parabéns pela sua didática, parabéns pela paixão que você tem, porque você consegue passar a paixão que você tem por isso que você faz aí. E hoje, assim, com certeza você vai alcançar aí horizontes que você imagina e outros que você nem imagina, porque dá para ver que você gosta muito disso que você faz, né? Então, eu quero agradecer em nome de todo mundo aqui da MBC pelo conteúdo e espero que a gente tenha uma nova oportunidade de talvez acompanhar um novo conteúdo seu. Muito grato mesmo, beleza? Muito top. Uma das melhores aulas da MBC aqui, sem sombra de dúvidas. Obrigada a você, Mike, Samuel. E vamos conversando sim, cara, com certeza. Eu acho que assim, se eu não tivesse tomado algumas decisões, eu me imagino onde que eu estaria hoje. E aí me dá medo. E é por isso que eu encorajo todo mundo, cara. Porque a vida ela tá lá fora. Não tá dentro de casa, dentro do quarto, dentro da casa dos pais, mano. A vida é lá fora. E a gente só se conhece se a gente for. Se a gente não vai, a gente não... Impossível de descobrir. Obrigado, gente. Boa noite. Qualquer coisa me chama lá. Valeu, pessoal. Valeu, Lia. Obrigadão. Boa noite. Rapaziada. Tamo junto. Vamos tirar uma fotinha aqui? Bora, Você bora. já Vou tá ligar a todo câmera mundo? aqui. Vamos ver. Tem 30 segundos. Um minuto. Vai. Ai, meu X, Deus. 1, 2, 3, X.